a cada rodada. E o Diego Alves renovou um contrato, os dois lados cederam. Havia aí uma questão política no meio, né, como tudo que envolve o Flamengo, né, uma parte da diretoria tentando um acordo, uma outra bem irredutível, acabou que o goleiro cedeu, o clube cedeu um pouco também e tal, chegaram num consenso, o reajuste dele não vai ser aquele que pedia, o tempo de contrato não vai ser também de 2 anos e de 1, e ele tem a cláusula, até publiquei hoje no meu blog no UOL, agora cedo, o contrato dele terá a cláusula de saída igual a do Rafinha, ou seja, o que eu acho até que é legal. No meio do ano, um cara vai fazer 36 anos. Mas eu imaginar que no meio do ano pinta uma proposta lá de fora, de um mundo desses, até de um time europeu, como aconteceu com o Rafinha lá com o Olympiacos. Tem a chance de ganhar em euro. Ele quer sair, ele sai sem multa, segue o caminho dele e seja feliz. E para o Flamengo acho que foi importante, porque apesar de muito mal conduzida essa situação pelas duas partes, pelo clube e por pessoas que trabalham junto ao atleta, que acho que também não foram bem aí na maneira que isso foi conduzido, muita coisa vazada, muitas versões, uma vitimização que não combina nem com ele, com o goleiro, acho eu. Ficar sem ele na reta final do campeonato seria muito ruim, porque já colocaria sobre o Hugo uma responsabilidade de ter que assumir aí a condição de titular, assim, você se vira aí. E aí você não sabe o que vem, né? Ele é garoto, já cometeu um erro grave, que custou caro, né? Isso, evidentemente, até abortou a sua meteórica escalada, ele vinha subindo igual um foguete, né? De repente, voltou a reserva, e agora ninguém pede o Hugo no time titular. Por que será? Da lambança contra o São Paulo, diante do Brenner. Isso aí queimou o filme dele. Agora, existe uma questão que também é importante, e acho que a diretoria do Flamengo, se não conversou com o Diego, tem que conversar, que é a transição. A tendência natural é o Hugo ser preparado para ser o novo goleiro do Flamengo. A deficiência que ele tem ainda com o pé, com o jogo com os pés, em tese, ele tem o melhor professor possível para corrigir no dia a dia, que é o seu técnico, ex-goleiro que jogava com os pés. Posicionamento, tempo certo para sair como o último homem. Isso é treinamento, gente. Dominar uma bola e fazer um passe. O cara sabe, tem que melhorar isso, aprimorar. Porque um dos problemas do goleiro que joga com os pés, muitas vezes, é também o nervosismo. O cara não sabe muito bem o que fazer, ou a calma excessiva, resolve driblar na pequena área. Ele tem que ter uma noção muito precisa. O que o Thiago Volpe fez, por exemplo, contra o Corinthians, foi de uma tranquilidade que não cabe. Agora eu vou driblar todo mundo aqui, pelo amor de Deus. Não pode fazer um negócio desse. Isso não existe. Entendeu? Nenhum técnico manda você fazer isso. Manda você tentar sair jogando, mas num momento de... O Domenech falou isso, inclusive, num dos últimos jogos dele, né? Ele falou, a bola na pequena área é uma bomba, eu não quero que ela fique ali. Tira dali, pelo amor de Deus. Tenta sair jogando, mas há situações em que isso não vai ser possível, né? Então, acho que ele pode corrigir isso tudo. Agora, aí o Diego tem que ser um cara com a grandeza necessária para fazer essa transição. Entender que ele, naturalmente, caso ele fique no Flamengo 1 ano, é muito... não diria provável, mas é possível. Não seria nada absurdo que o Hugo amanhã jogue uma partida ou outra, jogue muito bem, e aí começa a apresentar, em função de treinamentos e progressos que ele possa fazer, né, mais competência no jogo com os pés, na saída de bola, dando opção para os seus companheiros de zaga ali para receber a bola e jogar, fazer o jogo circular, e de repente ele pode ficar muito claro, esse cara tem que ser o titular. E por que eu falo isso? Porque em 2018, né, o Diego Alves bateu de frente com o técnico Dorival Júnior. Não quis viajar lá para o Paraná, o jogo contra o Paraná em Curitiba. O Dorival, ele voltou de lesão na época, treinou alguns dias, e o Dorival pensou o seguinte: vou guardá-lo para o jogo do Palmeiras, que era uma decisão para o Flamengo, no outro sábado, que ele terá mais uma semana treinando, leva ele com a gente, fica no banco, joga o César, que vinha jogando, era o Paraná, era um time já rebaixado, inclusive, né, ou praticamente rebaixado naquele momento, e preparo para o outro jogo mais importante, uma semana treinando, tudo que ele voltava de uma lesão. E ele não aceitou. E aí não quis viajar, depois teve discussão com o dirigente, com o técnico na frente dos colegas de time, foi um negócio bem desgastante. E aí o que aconteceu? Essa gestão, quando assumiu, meio que perdoou. Foi. E ele ficou no Flamengo para ser campeão e botar o nome dele na história do clube. Então também houve um momento em que ele errou e o clube deu uma segunda chance para ele, essa gestão. Eu até critiquei na época, porque eu achei absurda a maneira como ele, na coletiva, começou a atacar a gestão do Bandeira de Melo. Tá? Eu achei injusto, porque ele foi mal naquele episódio, e aí o Bandeira... O problema nem foi com o Bandeira, mas o Bandeira, os caras que estavam com ele foram embora, né, o técnico, inclusive, aí ele foi numa coletiva e começou a meio que, não, porque... Peraí, aí não dá, era melhor falar do presente e do futuro, não do passado. E de se desculpar com a torcida, né? Enfim, achei que aquilo foi muito mal conduzido, mas ele teve uma segunda chance e aproveitou.
Então, se agora houve um erro do Flamengo aí, parece que houve mesmo, nessa história aí não, esse contrato aqui, acho que o pessoal vai aceitar e depois não aceitaram, a saída era conversar. E é outra coisa, né? Se tivesse tantas propostas como andaram vazando por aí, será que ele teria renovado? Uhum. Teve de tudo, não. Tem 500 propostas, tem essas propostas todas. Se tivesse proposta maravilhosa, talvez não tivesse renovado. Entendeu? E não teria obrigação nenhuma de renovar, evidentemente. Mas no final, acho que foi bom para todo mundo. Bom para ele, bom para o clube. Só achei que houve um desgaste muito grande. Eu questiono muito, não são todos, claro, mas algumas dessas pessoas que cercam o jogador de futebol. Assessor de imprensa, Aspone, parça, agente do jogador, muitas vezes, sabe? Porque às vezes conduzem as coisas de uma maneira. O cara é jogado no meio de uma discussão pública totalmente desnecessária, para uma discussão que é ali de contrato, gente. É uma questão contratual, é uma questão financeira, tempo de contrato, e virou um pandemônio, uma crise, com algumas pessoas entendendo como se o goleiro como se estivesse oferecendo um salário mínimo para o cara que ganha uma excelente remuneração. Quer dizer, foi um negócio tanto quanto até patético, né? Qual